Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemunhando e hoje eu vim mostrar para vocês as leituras do mês de outubro. Então vamos lá! Outubro para mim começou quando eu terminei o Dom Quixote, o primeiro volume. Eu quero fazer um vídeo só para ele, porque merece, né? É um super clássico. Esse é um dos livros que eu prometi ler em 2016. E eu ainda estou lendo o volume 2, que é mais ou menos da mesma grossura, são 2 calhamacinhos. Mas o primeiro eu gostei bastante, tem algumas coisas legais para pensar aqui. Tem algumas características que eu não esperava encontrar no Don Quixote, eu encontrei, mas eu vou fazer um vídeo separado só para ele. Depois eu li um livro muito legal chamado Os Reis do Sol, do Stuart Clark. Foi um livro que eu pedi de parceria com o grupo editorial Record, é da editora Record. E o subtítulo do livro é A História do Começo da Astronomia Moderna e da Inusitada Tragédia de Richard Carrington. Esse aqui basicamente é um livro sobre o Sol. Vocês já pararam para pensar o quanto o Sol é importante pra gente? Tipo, todo mundo sabe que o Sol é importante, mas o quanto? O Sol é a nossa fonte de energia primária, né? E a gente sabe pouquíssimo sobre ele. Esse livro fala sobre as descobertas a respeito do Sol, como é que os cientistas que começaram no século XIX a observá-lo chegaram a algumas conclusões que até hoje são válidas e até hoje são até misteriosas. Um dos principais astrônomos é esse cara chamado Richard Carrington, que na verdade era um astrônomo amador e muito bom. E ele começou a observar as manchas solares, que são manchas que se transformam em tempestades eletromagnéticas e chegam até a Terra, inclusive causando auroras, como a aurora boreal, que todo mundo conhece, interferências em rádio, em satélites e coisas do tipo. E então tem consequências muito diretas na nossa vida, né? E é uma coisa que ninguém fala, pelo menos não nos meios leigos. Esse livro tem um aspecto muito legal, que é falar um pouco sobre ciência, sobre como a ciência era feita no século XIX, que em grande parte é muito parecida com o tipo de ciência que a gente faz hoje. E é legal porque mostra os obstáculos que esses cientistas enfrentavam. Não é um simples estudar e chegar a uma conclusão brilhante. Não é assim que funciona. É um caminho muito trabalhoso. E esse livro mostra os percalços, mostra, por exemplo, a inveja acadêmica de outros astrônomos que não queriam corroborar teorias que eles consideravam erradas, às vezes por simples inveja mesmo. Mostra que não tinham instrumento bom o suficiente para observar o que eles gostariam. Então, às vezes, a nossa limitação não é mental, e sim instrumental. E assim por diante. Então eu achei muito legal ele descrever não só essa tragédia do Richard Carrington, que é uma tragédia pessoal, mas os caminhos da ciência, que são caminhos bastante tortuosos, né, com muitos obstáculos pela frente. Recomendo demais a leitura desse livro. Se quiser saber mais, tem resenha no blog sobre ele. O link, vocês já sabem, está aí na descrição. Eu li também um livro que eu comprei no mês passado, que foi Harry Potter e a Filosofia. Já fiz vídeo separado sobre ele, onde eu explorei aí quais são os temas trazidos pelos textos. Mas basicamente é uma coletânea de textos, como se fossem artigos, sobre temas filosóficos que estão inseridos dentro dos livros de Harry Potter. Essa edição que eu tenho abarca até o livro 5, mas parece que existe uma edição definitiva que leva em conta também o 6º e o 7º livros. Aliás, eu estou bem curiosa para saber se a edição definitiva aprofunda esses textos ou se contém algum texto a mais, porque eu gostei muito. Eu achei que não são textos extremamente superficiais. Os autores são filósofos ou doutorandos em filosofia, e eles trazem questões como o bem e o mal, a identidade, a amizade, a viagem no tempo, que às vezes são temas que passam batidos quando você está lendo o livro de ficção, né, o Harry Potter. Mas se você quiser saber mais sobre o livro, clica aí no vídeo, que está bem mais completo. Depois eu li um livro muito fofo, quem me mandou foi a Andréa Carla, minha grande amiga. O livro chama-se O Mistério do Sumiço do Velho Chico. É da Socorro Lacerda, com ilustrações do Bruno Dante e da editora Cortez. A Andréa me mandou esse livro de presente. A Andréa é minha amiga virtual, mas também amiga real. Uma coisa não exclui a outra, né? Ela me mandou com dedicatória. O livro veio direto lá de Petrolina e é um livro sobre o Rio São Francisco. É a história de uma menininha, que é essa menininha, chamada Clara Luz, e ela nasce perto da nascente do Rio São Francisco, lá nas serras de Minas Gerais.
Os pais dela têm que fugir da região porque um coronel os está ameaçando e eles colocam a Clara Luz dentro do rio, num cesto, e ela vai parar numa aldeia indígena onde ela é criada pelos índios. E ela passa a cuidar do Rio São Francisco toda noite. E toda noite o rio meio que dorme por 2 minutos. Então o rio para durante 2 minutos. Até um determinado dia que, em vez de dormir 2 minutos, o rio simplesmente some. Ele desaparece. E de maneira totalmente inexplicável. Esse livro é muito legal porque a paisagem e os personagens são muito brasileiros. Dá uma olhada, ó. Aqui é o coronel que expulsa os pais, que são esses aqui, e a Clara Luz sendo colocada no rio, e aqui ela sendo resgatada por um casal de índios. Então, além desses personagens super brasileiros e da paisagem brasileira, é um livro que traz temas de geografia, temas de ecologia, como diversidade animal, além da diversidade humana, economia, cultura, a cultura indígena e a cultura do Nordeste em termos de vocabulário, em termos de gastronomia, em termos de vestimenta, tá tudo contido aqui no livro. E tem inclusive noções de política, porque aqui nesse livro vai acontecer uma assembleia popular, uma assembleia democrática, entre a Clara Luz, todos os habitantes da região que dependem do rio, então os animais e os seres humanos, para decidirem como é que eles podem resolver esse problema do sumiço do velho Chico. Mostra muito a importância do Rio São Francisco para essa região, né? E, gente, destaque para as ilustrações maravilhosas do Bruno Dante. São ilustrações delicadas, são ilustrações suaves e que mostram de maneira legal essa diversidade. Ó, o indígena, tem os animais que também têm o direito de falar na assembleia, tem o sertanejo e assim por diante. E no início eu achei muito lindo, na ilustração, é que a Clara Luz está aqui e o cabelo dela vira o Rio São Francisco. Então é como se houvesse essa simbiose, né, entre a população que precisa do rio e o próprio rio. Deia, eu amei o livro, muito obrigada. Eu vou fazer propaganda dele para todo mundo, porque eu gostei demais. Eu achei um livro, além de super instrutivo e divertido, eu achei um livro bonito. Obrigada mesmo. Depois eu li mais um livro de não ficção, chamado Descobrindo o Islã no Brasil, da autora Carla Lima, pela editora Edra. Esse livro eu recebi em parceria com a autora, ela me contatou através do Instagram. E é um livro que traz muitos aspectos ricos da cultura muçulmana e do cotidiano de alguns muçulmanos no Brasil. O mais legal que eu achei foi a quantidade de pontos de vista diferentes que você tem dentro da mesma religião. Geralmente a gente pensa como uma coisa uniforme, né? Que é isso que gera os estereótipos, na verdade. Sendo que dentro da própria religião você tem interpretações diferentes e não necessariamente erradas. Então, se quiser saber mais, já tem vídeo sobre esse livro, tem também resenha no blog, só clicar ali na descrição. E por último, eu li os 2 livros para o grande desafio do Culto Booktuber do mês de outubro. O primeiro foi o Pinóquio, As Aventuras do Pinóquio, do Carlo Collodi. Essa edição é da Kozak Naif. Vou fazer um vídeo especial para ele, vai ao ar na semana que vem. Mas esse daqui era para ler um livro infantil, já que era o mês da criança, né, outubro. Tinha que ler um livro infantil, eu escolhi o Pinóquio. Basicamente eu gostei. E o último que eu li, tínhamos que ler um livro de capa roxa. Eu falei pra vocês que eu ia ler um outro. Eu falei pra vocês que eu ia ler esse aqui, Criação Imperfeita, do Marcelo Gleiser. E eu realmente comecei a lê-lo. Porém, ele é um livro emprestado, de uma amiga minha, eu peguei emprestado. E eu gostei tanto da introdução e do primeiro capítulo, que eu falei assim, ó, vou comprar pra mim, porque eu preciso riscar esse livro. Não dá pra riscar livro emprestado, obviamente. Então eu gostei muito da introdução e eu comprei pra mim. Só que aí não ia dar tempo de ler, né? Esperar o livro chegar e tudo. Então eu acabei pegando A Hora dos Ruminantes, do José J. Veiga, essa edição da Companhia das Letras. Aliás, é uma edição maravilhosa, de capa dura, muito boa. E vai ter vídeo pra ele também. Eu gostei muito da leitura. Esse aqui eu dei 5 estrelas. O vídeo também sai semana que vem, tá bom? Basicamente é a história de um vilarejo, e nesse vilarejo começam a acontecer coisas muito esquisitas e a gente acompanha como é que a comunidade, como é que os personagens ali reagem a esses acontecimentos muito estranhos. É isso, essas foram as leituras do mês de outubro. Na verdade, eu tô gravando esse vídeo no dia 27 de outubro, então ainda tenho aí uns 4 dias para terminar algumas leituras. Estou com 2 em andamento, mas como eu ainda não terminei, eu vou deixar para falar delas então em novembro.
Deixa um joinha pra mim se você gostou do vídeo. Deixa aí embaixo nos comentários se você já leu algum deles, se discorda da minha opinião de algum. Se ficou com vontade de ler algum deles. Muitos aqui são excelentes, eu recomendo demais a leitura. E a gente se vê quinta-feira no Book Haul. Um beijo. Tchau.